Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite para você que está participando desse culto ao vivo. E seja muito bem-vindo também, muito bem-vinda você que está acompanhando esse culto pelo YouTube. Espero que o conteúdo desse canal te abençoe, te edifique, contribua para fortalecer a tua fé, para fortalecer o teu relacionamento com Deus. Se você gostar do vídeo, deixa o seu gostei, o seu like. E você também está convidado aí para participar conosco dos cultos, né, que acontecem aí às 8 horas da noite, toda quinta-feira, pelo link que está aí na descrição do vídeo. Então é muito bom estar aqui mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus. E eu já queria convidar você a orar comigo para a gente pedir a direção de Deus nessa hora, para que Ele nos conduza, para que seja a voz dele que nós ouçamos nessa noite, né? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus amado, Pai querido, estamos aqui mais uma vez, Pai, para te agradecer por esse dia, por esse culto, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque temos essa oportunidade de te adorar, de te louvar, de aprender da tua palavra. E por isso eu te peço agora, Pai, que assim como o Senhor falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem, que o Senhor fale com cada um que está aqui, Pai, agora, porque é a tua voz que eles vieram ouvir, Pai, é a tua presença que eles querem sentir, não é, né, estar num ambiente, né, ainda que virtual, mas um ambiente agradável, ou passar o tempo, né, mas é estar contigo, Pai, é estar na tua presença, é ouvir a tua voz, é aprender da tua palavra. Então, que o Senhor haja, que o Senhor me use, que o teu Espírito Santo fale a cada coração, responda a cada um, a cada necessidade, né, a orações que de repente têm sido feitas, Pai, que a tua palavra, né, seja ouvida e, né, que a tua mensagem seja transmitida nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos na última semana aqui do mês de abril, e nessa última semana do mês, né? Todo mês a gente costuma fazer um culto de ação de graças, que é um momento especial que a gente se lembra, né? De forma especial mesmo, o que Deus tem feito por nós, que a gente recorda as bênçãos, as maravilhas, né, dele na nossa vida, e procuramos expressar, né, isso de forma concreta, por isso que se chama ação de graças, né? Porque a gente se lembra, a gente recorda, a gente agradece, seja, né, testemunhando, seja abençoando alguém, né, com algum recurso que Deus nos deu, enfim, a gente agradece de forma concreta, né, pelo que Deus tem feito. Eu queria também te convidar a fazer isso nesse momento, se você ainda não teve nessa oportunidade de parar, respirar fundo, né, deixar de lado todas as preocupações, ansiedades e pensar em Deus, como Ele é maravilhoso, o que Ele tem feito na tua vida, tantos motivos que você com certeza tem para agradecer pela sua vida, pelo cuidado de Deus, né? Talvez por uma resposta de oração, por um livramento, por uma cura, por um momento difícil em que Deus te deu paz, te confortou, te consolou, te fortaleceu, por pessoas que Deus coloca na tua vida, que te abençoam, que te aconselham, enfim, que você possa se lembrar e agradecer de todo o coração a Deus. Obrigado, Pai, por essa pessoa. Obrigado pelo teu livramento, pelo teu agir na minha vida. Obrigada pela salvação. Enfim. E como nós sempre dizemos aqui, né? Quando nós fazemos esse culto de ação de graças e em outros momentos também, o nosso maior motivo de gratidão a Deus é quem Ele é. E sendo quem Ele é, santo, justo, perfeito, inigualável, incomparável, Criador, Todo-Poderoso, Rei, dono do universo, enfim, ele se entregou por nós, ele se sacrificou, ele morreu por nós. E ele quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento próximo, íntimo, de pai para filhos. E eu queria convidar você a pensar sobre isso nesse momento, que nós possamos agradecer a Deus por sermos filhos e filhas de Deus. E aí, já para começar, fica a pergunta, né? Você se considera, você acha que você é
um filho, uma filha de Deus? Deus é o seu pai? E se você acha que sim, por que você acha isso, né? Com base em quê? Às vezes a gente ouve falar, ou mesmo a gente mesmo fala, né? Que, por exemplo, o pai não é aquele que gerou, né? Pai ou mãe, não é só aquele que gerou, o pai biológico, mas é aquele que educa, né? Que está presente, que participa, né? Da vida ali daquela criança, que está ali nos bons momentos, nos maus momentos, que, né? Que está ali para ensinar, para repreender, para educar, para apoiar, incentivar, enfim, tá ali para fazer realmente o papel de pai, de mãe, dar amor, dar carinho, né? Suprir as necessidades. E eu concordo, né, com isso. Eu acho que é isso mesmo, né? O pai e mãe é quem faz esse papel de fato, né? Às vezes a pessoa que gerou não serve nem para prover ali os recursos financeiros, né? Para ajudar financeiramente. Não faz nada pela criança, pelo filho, pela filha. E às vezes quando a gente pensa que somos filhos de Deus, a gente não olha por esse lado, né? A gente acha que é algo automático, que é algo, né? Porque Deus me criou, Deus é o meu criador, eu creio em Deus, eu sei que se não fosse por Deus eu não existiria, mas isso me basta, né? Isso basta para eu ser considerado um filho, uma filha de Deus. Às vezes, talvez você até já tenha ouvido, né, alguém dizer, às vezes até sem pensar, assim que, né, quando a pessoa quer dizer ali que ela merece alguma coisa, ou que ela quer alguma regalia ali, algum mimo, né, alguma coisa de bom, ela fala assim, né, para justificar, eu quero isso, eu quero tal coisa, eu vou, né, fazer tal coisa, ou pegar tal coisa para mim, ou, enfim, porque eu também sou filha de Deus, eu também sou filha de Deus. E é algo que a gente fala por falar, mas se a gente for pensar nos nossos pais, né, eu queria que você pensasse agora no seu pai, na sua mãe, nas pessoas, enfim, que cuidaram de você quando você era criança, né? Talvez avós, tios, enfim, quem fez esse papel. Queria que você pensasse no seu relacionamento com essas pessoas, né? São pessoas que você conhece, conheceu bem, que te conhecem também, que sabem muitas coisas sobre você, que têm uma intimidade, um relacionamento próximo, né? Que moraram com você na mesma casa. Talvez você tenha tido um relacionamento bom com seus pais, né, com as pessoas que te criaram. Você tenha boas lembranças, você passou momentos felizes, eram pessoas que estavam ali para você, que te deram amor, te deram carinho, em quem você podia confiar, em quem você podia contar, que estavam sempre ali para te incentivar, te apoiar. Mas talvez você não tenha tido pais presentes, ou um pai ou uma mãe que não estavam ali, que você nem conheceu, ou que foram indiferentes a você. Ou então, pior, que foram negligentes, que te maltrataram, que não te deram amor, carinho, apoio, que não fizeram o papel de um pai, de uma mãe. E eu digo para você pensar nisso, porque em alguns aspectos o nosso relacionamento com Deus, de pais e filhos, né, de pai e filhos, ele se assemelha assim com nossos pais terrenos, né? Mas em outros aspectos não, porque Deus é perfeito. E às vezes o nosso relacionamento com nossos pais, né, foi tão distorcido, tão diferente do que ele deveria ser, que quando a gente ouve que Deus é nosso pai, em vez disso nos trazer alegria, descanso, conforto, né, enfim, isso nos traz medo, nos traz angústia, nos faz nos sentir culpados, pressionados, porque a gente precisa fazer mais, a gente precisa merecer esse amor, a gente precisa cumprir as expectativas dessa mãe, desse pai, né? Então, ao mesmo tempo que o nosso relacionamento com os nossos pais pode influenciar de forma positiva para a gente pensar que, assim como nossos pais nos amam, nos conhecem, sabem aquilo que a gente precisa, né? Antes mesmo da gente falar, literalmente, né? Antes mesmo da gente aprender a falar, nossos pais já cuidavam de nós, nos alimentavam, vestiam, entendiam ali o que a gente precisava, né? Então, isso é bom. Mas, por outro lado, se a gente não teve bons relacionamentos, boas experiências, isso também influencia negativamente na imagem que a gente tem de Deus. Mas o que eu queria
dizer para você hoje, né, independente de qual seja o seu caso, é que sermos filhos e filhas de Deus é um motivo, o maior motivo para a gente ser grato. E a gente não nasce, talvez isso soe estranho para você, mas a gente não nasce filhos e filhas de Deus. Né? A Bíblia vai dizer que a gente precisa de um novo nascimento, que a gente se torna novas criaturas. E a partir desse momento, né, existe um antes e um depois. Talvez a gente não se lembre, né, desse antes. Tem pessoas que, né, se tornam filhos e filhas de Deus ali bem jovens, né, e tudo, não sabem exatamente o momento ali que isso aconteceu. Mas existe esse momento em que a gente nasce de novo, que a gente se torna de fato filhos e filhas. E eu queria pensar nisso com você hoje, porque às vezes para a gente ser grato de verdade, a gente precisa pensar da onde que Deus nos tirou, né? Quem a gente era e o que seria de nós se não fosse Deus, se não fosse o nosso Pai que cuida de nós, que nos ama, que, né, supra as nossas necessidades. Que seria de nós? E então, como que a gente se torna, né? Como que a palavra de Deus diz que a gente se torna filho, filha de Deus, se a gente não nasce, se não é automático, se não é algo biológico, se não é, né, da vontade, né? Por exemplo, às vezes a gente tem um filho ou uma filha, ou temos pais que, né, que são cristãos, que são crentes, que seguem a Jesus, e eles querem muito que a gente também siga, né? Que a gente também se torne discípulos e discípulas de Jesus, mas não depende da vontade, não depende da gente ir para uma igreja, não depende de coisas externas, né, da nossa linhagem, de nossa descendência, da nossa raça, etnia, enfim. Então, a palavra de Deus vai dizer para nós, lá no Evangelho de João, vai falar sobre Jesus, né? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 11 e 12, falando sobre Jesus, né? Vai dizer assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, está dizendo que a gente se torna filho de Deus quando a gente crê em Jesus, né? E primeiro ele diz assim que Jesus veio para o que era seu. Jesus veio como ser humano, veio como um igual a nós, sem pecado, mas que também teve fome, teve sede, teve frio, alguém que estava próximo, né? Que era acessível, que podia se comunicar com as pessoas, né? Conosco, uma linguagem que a gente podia entender. E ele veio para essas pessoas e fala também que os seus não os receberam, né? As pessoas, os judeus, ou aqueles que criam no Deus de Israel, que conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, né? Até então, eles sabiam tantas coisas, mas muitos, né? Não todos, muitos, não reconheceram quem era Jesus, não creram na mensagem, na obra, na pessoa de Jesus, no poder, em quem ele era, em quem ele disse que era Deus, Filho de Deus, Senhor, Salvador. Eles não reconheceram e não creram nele. Então, não foi, né, não bastava eu ser judeu, ou eu conhecer a lei, né, eu ter um status ali, né, humanamente falando, externo, ter uma religião, ter uma tradição. Mas a palavra vai dizer que, né, todos os que receberam e creram nessa mensagem, creram em Jesus, se tornam filhos, né, naquela época e também hoje. A palavra vai dizer que são bem-aventurados, felizes, os que não ouviram e creram, né, que não estiveram. Às vezes a gente pensa assim, né, nossa, eu queria ter vivido naquela época, ter conhecido Jesus, né, em carne e osso, mas a palavra diz que são felizes, somos felizes, porque mesmo sem conhecê-lo, sem vê-lo, né, em carne e osso, a gente crê. Glória a Deus por isso, é o poder de Deus agindo em nós. E o que é, então, que a palavra vai dizer que é essa mensagem, né? O que a gente deve crer? E aí a palavra vai usar termos aqui muito fortes, né, para falar sobre essa questão, né? Lá no livro, né, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 8 ao 10, vai dizer assim, né? Paulo vai dizer assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, como Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue,
muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, hoje somos justificados, seremos salvos da ira de Deus. Continuando, né, ainda. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, como eu disse, é muito forte o que está aqui na palavra, porque vai dizer que nós somos pecadores, né, que nós fazemos, né, por natureza, aquilo que desagrada a Deus, né, existe maldade, injustiça em nós, né, a gente não consegue fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom, que é correto, que é justo, por nós mesmos, né, se não for a graça de Deus em nós. E por isso nós éramos inimigos e merecíamos a ira de Deus. Só que Deus, em vez de nos deixar nessa condição de inimigos e filhos da ira, ele proveu a solução para nós. Só que essa solução, essa dívida que foi paga, que nós não poderíamos pagar, teve um preço muito alto, que foi a morte de Jesus, a morte do seu filho. Imagina se você tem filhos, você quanto vale a vida do seu filho, né? E Deus deu o filho dele por nós, porque era necessário que ele morresse na cruz por nós. O preço da nossa vida eterna, da nossa salvação, foi a vida de Jesus, o sangue de Jesus na cruz. Isso nos trouxe paz com Deus, nos trouxe a reconciliação com Deus, né? Isso permitiu que hoje a gente fosse filhos e filhas de Deus. Então teve um preço muito alto, né? E a gente precisa crer, então, nessa mensagem, né? De que a gente precisa de salvação, que a gente precisa desse pagamento, dessa dívida, desse sacrifício. Ainda em Romanos, no capítulo 4, versículo 25, vai dizer assim: ele, né, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a nossa vida, né, foi comprada, né, pela morte de Jesus e foi confirmada, né, pela ressurreição. A ressurreição é o sinal de que o sacrifício foi aceito, porque Jesus viveu uma vida perfeita que nós não poderíamos viver. E sendo inocente, ele foi morto no nosso lugar, em sacrifício, e ressuscitou no terceiro dia. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Então, crendo nessa mensagem, a gente se torna filho e filha, né? Filhos e filhas de Deus. Lá na carta aos Gálatas também, no capítulo 3, versículo 26, vai dizer, né? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Né? A fé nessa mensagem, a fé na pessoa e na obra de Jesus. Assim, nós nos tornamos filhos. E nos tornando filhos, a palavra também vai dizer que passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Né? Nós somos transformados de dentro para fora. Como eu disse, a gente nasce de novo e a gente ganha uma nova identidade que nos capacita e possibilita que a gente possa viver essa vida, né? E que agrada a Deus ter um nosso coração de pedra trocado por um coração de carne, né? Como a palavra vai dizer. E então, para que isso seja possível, a gente nasce de novo, a gente ganha uma nova identidade. E o Espírito de Deus passa a nos guiar, né? Então, lá em Romanos 8, no capítulo 8, né, dos versículos 14 até o 17, vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então tá falando aqui, né, de como que a nossa vida é transformada, né, quando a gente se torna filhos, que a gente recebe esse Espírito de Deus que testemunha no nosso coração, né, que fala ao nosso coração que somos filhos, que nos guia, e tira de nós esse sentimento de
de medo, né? Medo da ira de Deus, de que somos escravos, mas nos faz entender que somos filhos amados do Senhor, nos possibilita ter esse relacionamento próximo, íntimo com Deus, né? Claro, com o devido temor, porque, né, Deus continua sendo Deus, mas, né, o Criador, Santo, Todo-Poderoso, mas Ele também, né, o nosso Pai está próximo, está acessível e demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu Filho por nós. E vai dizer também que somos herdeiros, né? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Está falando da nossa vida eterna, daquela herança que a palavra vai dizer, né? Que não perece, né? Porque é o que nós herdaremos na vida eterna com Deus, né? No reino de Deus após a nossa ressurreição no último dia. E que a Bíblia não fala para nós em detalhes como é que vai ser, né? Os novos céus e nova terra e como vai ser essa vida, mas fala para nós que vai haver choro, sofrimento, e não vai mais haver pecado, né? E tudo que, né, esse mundo que foi criado por Cristo, que pertence a Cristo, vai pertencer a nós também, né? Como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A palavra também vai dizer, né, que como filhos, né, guiados pelo Espírito de Deus, a gente, por amor a Deus, por gratidão, reconhecendo a grandeza, a santidade, né, reconhecendo a vida perfeita que Jesus viveu, a gente se torna imitadores de Jesus. A gente quer ser como Jesus, né? Às vezes, a gente pensando nos nossos pais terrenos, a gente pensa, nossa, eu talvez tive um pai e uma mãe que não eram exemplos a serem seguidos, né? Talvez eu tinha que fazer tudo o contrário ali do que ele fazia, do que ele dizia, mas com Deus não é assim, né? Tudo que ele nos pede para que a gente faça, que a gente, né, nossa forma de pensar, de agir, nossas motivações, nossos comportamentos, tudo aquilo que ele deseja mudar em nós, né? Que ele nos capacita para que a gente mude. Ele também fez primeiro. Ele pede que nós os amemos, mas ele nos amou primeiro. Ele se sacrificou primeiro, né? Ele nos deu exemplo em tudo. Então ele é um exemplo a ser seguido. E por isso a gente deve, né, buscar compreender mais, cada vez mais a palavra de Deus, conhecer mais, né, o que Jesus fez nessa terra, né, o que, que ele ensinou, o que ele fez, o que ele espera de nós, né, o que, que Deus pede que nós façamos e as promessas dele para nós, né? Lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículos 2 e 3, ele vai dizer assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então vai dizer, né, que deve ser o nosso desejo sermos como Jesus, e nós seremos plenamente, como sem pecado, como Jesus é sem pecado, na vida eterna, quando reinarmos com Deus, quando, né, com Cristo, quando ressuscitarmos. Mas que hoje a gente já deve seguir os passos dele, né? A gente não vai conseguir ser perfeito sem pecado, mas a gente procura se purificar e se parecer cada vez mais com ele, né? Com Cristo. Ele deve ser de fato, né? Um exemplo para nós. E às vezes é difícil, porque às vezes, né, a gente é chamado a perdoar, por exemplo, o nosso inimigo, mas é algo tão difícil de se fazer. E é algo que às vezes a gente pensa, nossa, mas além de ser algo difícil, eu não quero, né, perdoar essa dívida, não é justo, né? Mas é algo que Jesus nos chama a fazer, né? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 43 ao 45, Jesus vai falar assim, né, para os seus discípulos e para nós. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo:
amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, de novo, ele fala para a gente ser assim, para a gente amar a Deus, amar o nosso próximo e fazer como o próprio Deus fez, né? E faz, né? Ele deu a salvação para nós, ele se entregou o seu filho por nós quando ainda éramos pecadores, né? Não merecíamos isso. Ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Então ele nos pede que a gente, né, ame o nosso próximo de forma concreta, né? Orando, né, pelo nosso inimigo. E, né, sempre que a palavra vai dizer pra gente amar, ela fala coisas concretas, né? Pra gente orar, pra gente perdoar, pra gente cuidar, pra gente, né, dar o alimento, pra gente ser paciente, emprestar, né, para as pessoas, mesmo que elas não possam nos retribuir, nos devolver. Então, amar é de forma concreta, né? Não é só de palavra, não é a gente dizer que a gente ama, ter um discurso bonito apenas, né? E então, a gente, né, querer também se parecer com Cristo, né? Às vezes, em situações que a gente não sabe o que Cristo faria em algumas situações, mas em outras a gente sabe, mas mesmo assim é difícil a gente seguir os passos dele, né? É difícil a gente se convencer de que aquilo é o correto, de que aquilo é o que a gente deve fazer, a gente se entregar para Deus mesmo e confiar na justiça dele, né? Então, Deus ele vai dizer para nós, né, como que a gente deve se aproximar dele, como que a gente deve ter esse relacionamento, né, de pais e filhos. E às vezes a gente sente, né, que está distante de Deus, que eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, eu, né, conheço a palavra, eu, né, creio em Jesus, mas parece que essa coisa realmente de pai, né, de ter aquele relacionamento íntimo, de ter comunhão, de saber que, né, sentir a presença de Deus, de saber que Deus está ali comigo, que cuida de mim. Tem momentos que a gente não sente isso, né, que às vezes parece que a gente está frio espiritualmente, parece que a presença de Deus não é tão real, porque é mais uma religiosidade, né, uma, uma obrigação que a gente está cumprindo, um ritual. E é difícil, às vezes, admitir isso, né? Às vezes a gente não admite nem para nós mesmos. E eu queria ler, né, pensar, refletir em algumas passagens, né, que nos motivam, né, e nos lembram de algumas verdades importantes para a gente poder cultivar esse relacionamento, né? Porque é como se a gente for pensar nos nossos relacionamentos terrenos, né? Seja com nossos pais, seja com amigos, com cônjuge, né? Se a gente não cultivar, se a gente não investir tempo, se a gente não buscar conhecer cada vez mais aquela pessoa, o que agrada, né? Aquele relacionamento não vai evoluir, não vai melhorar, não vai prosperar, não vai se aprofundar e vai, né? Tudo o contrário, vai se deteriorar, vai esfriar, né? Vai, no fim das contas, se destruir, né? Então, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim para nós: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, esse versículo lembra pra gente, né, que às vezes nos falta fé, né? A gente tem uma fé, algo de fé, a gente crê em algumas coisas, em algumas verdades, mas falta a fé que nos motiva para orar mais, para jejuar mais, para buscar mais a Deus, né? As próximas passagens que eu vou ler aqui com vocês, elas falam disso, né? Não vou ler, mas vou comentar, citar, né? Lá em Mateus capítulo 6, né, no Sermão do Monte,
Jesus vai falar para as multidões ali sobre oração, sobre jejum, sobre ajuda aos necessitados. E ele vai dizer, né, vai condenar quando a gente faz isso para aparecer, para ser aplaudido, para ser visto, para ser honrado e elogiado pelos outros, né? E então Jesus condena isso, diz que a gente deve fazer isso em secreto, né? Sem ficar anunciando aos quatro ventos. Mas a gente esquece de uma frase que ele diz, né? Depois de cada situação ali, de jejum, de oração, de, né, ajudar o próximo, e que Jesus fala para a gente fazer isso, né, sem ficar anunciando, fazer em segredo. E ele diz assim: e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E às vezes a gente tem muito medo, muito receio, né, de pensar nessa coisa da recompensa, porque a gente não quer ter um relacionamento, né? E não é isso que Deus quer mesmo para nós, não é assim que a palavra ensina para nós. A gente tem um relacionamento com base na troca, na barganha, né? Ah, eu vou fazer isso para eu receber aquilo de Deus, né? Eu vou dar aqui um valor de oferta para eu receber 10 vezes mais, né? Não é assim que deve ser o nosso relacionamento, nem com Deus e nem com as pessoas, né? A gente se relacionar com as pessoas pelo que elas podem nos dar. Mas Deus fala para nós que Ele nos recompensa, porque Ele quer. Né? Por que a gente recompensa, às vezes, os nossos filhos, por exemplo, ou se você não tem filhos, mas você, né, lembra da sua infância, quando talvez seus pais, né, no dia que você fazia ali tudo certinho, que você obedecia, que você se comportava bem, você fazia a sua lição de casa, você fazia as tarefas ali que os seus pais haviam, né, designado ali para você fazer na sua casa, e eles te davam alguma recompensa, né, dava alguma coisa que você queria, algum brinquedo, algum jogo, algum passeio, enfim. Por que que eles faziam isso, né? Se você não estava fazendo ali mais do que a sua obrigação de filho, né? E Deus é a mesma coisa. Por que que ele recompensa a gente? Porque ele nos ama, porque ele quer demonstrar o amor dele por nós. Ele quer mostrar que ele se alegra com o que a gente fez, se agrada, quer nos motivar, quer nos incentivar, né? É por isso que nossos pais, né, nos recompensavam quando a gente fazia algo bom. Então é errado a gente se relacionar com Deus só esperando a recompensa, né? Só com base nisso. Mas não é errado a gente se lembrar, né? Que Deus nos recompensa, que a nossa oração importa. Eu fazer mais uma oração, ah, eu já orei, né? Eu já fiz a minha obrigação de hoje, já orei de manhã, já orei ali para abençoar os alimentos e tudo. Para que eu vou orar mais, né? Deus se agrada da nossa oração, do nosso jejum, né, quando a gente louva, quando a gente faz nosso trabalho bem feito, né, faz as coisas com excelência, seja nosso trabalho fora, né, nosso serviço ali em casa, tudo que a gente fizer, a gente faz com excelência, como, né, fazendo para Deus. Deus se agrada de tudo isso, né? Pedro perguntou, né? Disse para Jesus, né? Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, nós temos esse episódio, né? Relatado nos outros evangelhos também. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30, vai ter a resposta de Jesus quando Pedro diz, né? Nossa, Senhor, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, né? E Jesus responde assim: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Então, Jesus fala para nós, né? Às vezes a gente também tem essa tendência de pensar que todas as promessas, tudo de bom que Deus reserva para nós é na vida eterna, né? Não é para essa terra, né? Ou então, por outro lado, às vezes temos a tendência de pensar que é, né, só nas coisas dessa terra, na questão financeira, em prosperidade, em saúde, em conforto, em bem-estar, né? Às vezes vamos para os extremos, mas a palavra sempre nos chama ao equilíbrio, né? Para a gente pensar que as promessas de Deus são para a vida eterna e são também para hoje, né? E que também não é só
benefícios, né? Não é só coisa boa, não é só, né, você vai ser filho de Deus, você vai seguir a Jesus e tudo vai sair bem na sua vida, né? Vai ter perseguições, sofrimentos, aflições, né? E às vezes, inclusive, esses sofrimentos são justamente por sermos filhos de Deus, por sermos discípulos de Jesus, por querermos fazer a coisa certa, por não querermos, né, nos corromper, por, né, demonstrarmos ali a nossa fé, o nosso amor por Cristo, mas que a gente possa, né, se lembrar e se motivar e se alegrar e se fortalecer com a verdade de que nada vai mudar o fato, né? Se você é filho, se você é filha de Deus, nada pode mudar isso, né? Nenhum sofrimento, nenhum ataque, nenhuma perseguição, né? Pode mudar essa verdade. E ser filho, ser filha de Deus vale a pena. Talvez a gente, né, você já tenha passado por isso, de quando você era criança, você, né, ir para casa de um amiguinho, ou você convive com um coleguinha na escola, e parece que ele tem pais tão legais, né? Às vezes pais que tinham uma condição financeira melhor que a sua, que podiam dar brinquedos, dar passeios, dar coisas, né, para aquela criança que você também queria e não tinha, ou então mesmo amor, carinho, afeto, ou, né, aquela criança parece que tinha liberdades que você não tinha, né? Os pais dela deixavam ela fazer coisas que os seus não deixavam, não permitiam. E por alguns momentos você pensava, nossa, eu queria que aquele pai, que aquela mãe fosse meu pai, a minha mãe, né? Eu queria ser filho dessas pessoas, eu queria ser irmão, né, desse menino, dessa menina. Mas eram momentos, né, porque no fundo mesmo, quando você, né, na maior parte do tempo ali, quando você parava para, né, deixava de viver aquela, né, passava aquela circunstância, aquele momento, né, que te fez, como criança, né, pensar, ah, puxa vida, eu queria ter outros pais, né, você não queria trocar os seus pais por aqueles pais, né, porque você amava os seus pais e hoje nós entendemos muitas coisas, né, que quando crianças a gente não entendia. Por que que os nossos pais, né, tinham regras, tinham restrições, porque eles nos disciplinavam de certa forma, nos impediam de fazer certas coisas, né? Hoje nós podemos entender. E com Deus, talvez, às vezes é dessa mesma forma. Às vezes parece que não vale a pena, né? Em algumas situações difíceis, duras, parece que não vale a pena ser filho, filha de Deus, seguir a Cristo. E, né, parece que a gente não vai conseguir. Mas essa palavra de hoje, né, essa reflexão de hoje, vem para nos lembrar, né, que sempre vale a pena, né, a gente ser filho de Deus, a gente ser filha de Deus, a gente seguir a Deus em todos os momentos, porque ninguém nos amou e nos ama como Deus nos ama. Ninguém cuida de nós, nos guia, nos protege, ninguém se sacrificou por nós, né, e demonstrou esse amor de forma tão concreta, né, como Deus nos amou. Ninguém pode nos dar a salvação, a vida eterna. Nenhuma presença é melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Ninguém pode, né, nos transformar de dentro para fora, como Deus faz. E se nós temos, né, lutas, dificuldades, tentações, talvez em alguns momentos ali, ó, né, a tentação mesmo de blasfemar, de negar a Deus, de seguir outro caminho, de desistir da vida. A gente tem uma promessa na palavra de Deus, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, diz assim, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, né, ou provados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, com certeza, eu já me senti assim, você também. Momentos em que
parece que a gente não vai conseguir, que a gente não dá conta, que é mais do que a gente pode aguentar. E por nós mesmos, é verdade. A gente não consegue, a gente não aguenta. Mas a gente tem essa promessa de Deus, que é fiel, que ele cumpre o que promete, e ele não muda. E ele promete que quando a gente for provado, tentado, ele vai providenciar esse escape, ele vai vir em nosso socorro, para que a gente possa suportar, que a gente possa perseverar e seguir adiante. Ele é nosso Pai. Se você teve bons pais, que você possa, né, se lembrar que Deus é muito melhor, porque Deus é perfeito. Por melhores que seus pais tenham sido, eles não foram perfeitos, mas Deus é. Né, tudo aquilo, todo o amor, todo o carinho, toda a direção, todo o apoio, todo o sustento que você recebeu dos seus pais, né, Deus te dá muito mais. E se você não teve bons pais, não teve pais presentes, teve pais negligentes, e você possa ser encorajado hoje a buscar conhecer mais a Deus na palavra dele, a entender como é que é esse relacionamento de pai e filhos que Deus quer ter conosco, que ele pagou um preço altíssimo para que isso fosse possível, né? Um preço imensurável, né, de a vida do seu próprio filho, que ele entregou por nós. E que você, se você é filho, se você é filha de Deus, você possa ser grato por isso hoje, pelo que isso significa, né? Porque você tem a Deus, né, como seu pai, né? Se você pensar em pessoas que você ama muito, sejam, né, seus familiares, cônjuges, amigos, por mais que essa pessoa te dê coisas, faça coisas por você, né, ela tenha qualidades ali que te agradem e tudo, mas o mais importante é você tê-la na sua vida, né? Você ter a presença dela, ela tá perto de você, ela fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano, você se alegra na presença dela, em passar momentos com ela. E com Deus é a mesma coisa. É muito bom a gente pensar que Deus cuida de nós e quando nós oramos, quando nós pedimos por paz, quando nós pedimos por proteção, quando nós pedimos perdão, né, provisão, enfim, ele tem condições de nos dar. Né? Às vezes nossos pais queriam fazer por nós coisas, né, seja, né, por questões financeiras, por, né, ou questões de saúde, enfim, tantas coisas que nossos pais gostariam de ter feito por nós e não podiam, né? Mas Deus pode todas as coisas, e é muito bom a gente saber disso, que o nosso Pai é o Criador e dono do universo todo-poderoso. Mas muito melhor é a gente ter esse relacionamento com Deus no dia a dia, a gente poder orar, né, falar, abrir o nosso coração para Deus e ouvir uma resposta, né? Seja no nosso coração, seja através de uma palavra, de, de um louvor, né, das palavras de alguém que Deus usa, enfim. A gente ouve, a gente é respondido, a gente, né, ora e a gente se sente fortalecido, confortado, né? A gente tem esse relacionamento que nos muda, que nos transforma, que nos torna cada dia mais parecidos com Jesus, né? Assim como nós nos parecemos com as pessoas com quem nós relacionamos e convivemos e, né, e amamos e temos como exemplo mesmo. É assim que Deus quer que seja conosco e se já é assim, se isso já é uma verdade na sua vida, agradeça, dê glórias ao Senhor por isso. E se lembre que a gente nunca conhece tudo, né? Nunca vai chegar esse dia, né? Enquanto a gente viver aqui na Terra, nunca vai chegar esse dia que a gente vai dizer que a gente já conheceu tudo que tem para conhecer de Deus. Que a gente já chegou no nível máximo, que a gente já experimentou tudo, que a gente já viveu tudo que Deus tinha para nós. Né? Nunca vai chegar esse dia. Então a gente sempre pode orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, ter mais comunhão, ter mais intimidade, conhecer mais a Deus, a palavra dele, ter mais comunhão com os irmãos, né? Porque a palavra vai dizer que quem ama a Deus, que diz que ama a Deus, tem que amar também os seus irmãos e, né, se alegrar na presença deles e ter comunhão e, enfim,
né? Amamos a Deus e amamos os nossos irmãos, né? Que também são filhos e filhas dele. Então a gente sempre pode fazer mais, a gente sempre pode receber mais e entregar mais para Deus também, que você possa se sentir motivado, encorajado a fazer isso e agradecer pelo que você já tem, pelo que você já alcançou pela graça de Deus. E se você não é filho ou filha de Deus, ou tem dúvidas, ou, né, ficou pensando mesmo nisso que você ouviu, você nunca tinha ouvido talvez isso antes, que você possa mesmo refletir, que esse possa ser um primeiro passo para você construir esse relacionamento, para você ter esse relacionamento de filho, de filha com Deus, que você, né, fale com Deus e decida dar esse passo, caminhar nessa direção, né, de conhecer, de compreender melhor, né, o que tudo isso significa, o que a palavra de Deus diz, como é que é essa coisa de ser filho, de ser filha e tudo, né? Às vezes a gente tem decisões que são tão importantes, né, que a gente não pode tomá-las de qualquer jeito, que a gente precisa pensar, refletir, compreender, buscar informação, mas que você saiba, né, tenha certeza de que Deus quer que você tenha um relacionamento com ele. Deus quer a tua salvação, Deus quer você na família dele. Então, se você pedir, se você orar, se você quiser e desejar, Deus vai te mostrar os próximos passos, o que você deve fazer, talvez buscar informação, buscar, né, ler a palavra, buscar uma igreja, ou de repente entrar em contato conosco também através do e-mail, que vai estar aí na descrição do vídeo, enfim, para que você se sinta seguro, né, em tomar essa decisão. Mas, seja como for, agradeça, porque você já teve essa oportunidade de ouvir essa mensagem, talvez você nunca tinha ouvido, ou de ouvir mais uma vez, de refletir, de pensar, de fazer um autoexame, pensar na sua vida, né, se você tem vivido longe de Deus, ou se você, né, já teve esse relacionamento, essa intimidade, enfim, se afastou, que você possa refletir e voltar a ter esse relacionamento com seu pai. E eu queria terminar lendo uma palavra, né, uma promessa de Deus que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10, que diz assim, né, talvez você esteja passando por momentos difíceis, se não está, vai passar, né, porque todos nós passamos, mas uma promessa que Deus dá, né, aos seus filhos. Ele diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então, que você possa se lembrar dessa verdade, que, que a tua fé, que a tua esperança estejam em Deus e que esse Deus é imutável e confiável. Você pode, né, descansar e esperar nele, porque sofrimentos passam, as lutas passam, mas se você é filho, filha dele, ele nunca vai rejeitar você, ele nunca vai abandonar você e nada vai poder mudar essa verdade, nada vai poder separar você do amor de Deus. Então, que Deus te abençoe, que você fique na paz de Cristo. Espero que essa palavra tenha falado com você, que você tenha conseguido ouvir mesmo a voz de Deus e tenha respostas, né? Tenha tido respostas aí também para as suas orações, para suas inquietações. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem na paz de Cristo. Obrigada.